Então, o Lucas vai falar para a gente. Antes de passar para o Lucas, vamos falar então sobre as atividades da casa. Eu sei que todos aqui já devem ter decorado essas atividades, mas como a gente vai para a web também, né, algumas pessoas até descobrem que existe uma casa espírita tão perto. Às vezes a pessoa mora aqui no Vale de Montanha, aqui no Solar, e não conhece que tem uma casa aqui. Né? E às vezes pesquisando lá, basta entrar no Maps, vai aparecer uma casa bem pertinho. Né? E aí vê que tem uma casa aqui para poder seguir a nossa querida doutrina. A nossa evangelização infantil acontece todo domingo, das 9 às 11. Está aberto, está funcionando, a criançada vem aí. Enquanto as crianças ficam com os evangelizadores, os pais ficam também estudando junto com a gente puxa para uma salinha ao lado, que nós temos um bazar aqui, na sala 216, aí divide, as crianças ficam aqui, os pais vão para lá e a gente vira quase uma terapia de grupo, todo mundo conversando e se esclarecendo, né? O Evangelho, leitura e reflexões acontece toda segunda-feira, às 19h30, nessa sala aqui. É um pequeno evangelho que a gente faz uma leitura. E segunda às 10 horas, agora também tem evangelho. Pronto, então ó, tem mais uma atividade aqui que não está constando aqui. Então, nós temos... Tem quase 2 meses. Pronto, agora está firme agora, né? Então, segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós temos evangelho e segunda-feira, às 19h30. É mais ou menos no mesmo perfil. Nós fazemos uma leitura do evangelho, uma pequena... prece ali, para uma harmonização das pessoas que estão presentes e da própria casa, né? Então, todos são convidadíssimos, se estiverem passando por aqui, já sabem que existe esse evangelho, segunda às 10 e às 19h30. O nosso estudo sistematizado da doutrina, introdução e integração à casa, acontece aos sábados, às 17 horas. Esse estudo é permanente. Aliás, espírito estuda a vida toda, né, gente? Não tem como parar, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não sabe nada. A gente continua estudando. Então, esse estudo sistematizado, ele é aberto. Então, aquelas pessoas que disserem assim, mas eu já fiz isso aí, eu já conheço, eu já participei em outras casas, vem assim mesmo, porque aí ajuda aqueles que estão começando. É muito bom participar. Palestra pública, toda quinta-feira às 20 horas. O nosso bazar beneficente, que funciona aqui no final do corredor, na sala 216, ele é presencial e é online, e temos aquele número ali de telefone para saber o horário de funcionamento, porque depende das voluntárias abrirem o bazar. Então, varia um pouquinho os horários. O nosso chocolate fraterno, que é na primeira quarta-feira de todo mês. Já é semana que vem, Tati? Deixa eu ver. Eu acho que é, né? Então, na próxima quarta-feira já teremos. Nós nos reunimos nessa sala aqui, a gente traz um lanche, fazemos aqui uma prece e vamos até a UPA de São Sebastião. A gente sai daqui bem à noitinha já, tá vendo? Às 20 horas. A gente vai na UPA de São Sebastião, distribuímos esse lanche lá para todo mundo que está lá, às vezes o dia todo, esperando o atendimento, para os atendentes, para o pessoal das ambulâncias, os moradores de rua próximos. E levamos também uma palavra, né? Para que a gente possa mostrar para eles o trabalho e o espiritismo, apresentar o espiritismo para eles. Algumas pessoas, inclusive, que nós encontramos lá, já vieram aqui conhecer a casa. Foi bem interessante. Chocolate fraterno, então, projeta almofadas do coração na primeira e terceira quarta-feira do mês, também nesta sala. A gente pega umas máquinas de costura que estão escondidinhas nessa porta aqui, ó, coloca aqui, e aí são confeccionadas almofadas em formato de coração. Quem não souber costurar, ajuda a encher a almofada, ajuda a escrever o bilhetinho. E essas almofadas são entregues na rede pública de saúde para mulheres mastectomizadas. Ela ajuda no pós-operatório. Então, elas são muito assim... As pessoas que já receberam, né? Que já deram algum tipo de depoimento, falam o quão foi bom receber a almofada. Tem uns que agradecem até pelo bilhetinho. Falou, nossa, aquela mensagem mudou minha vida. Essas coisas assim, né? Porque a pessoa está fragilizada. Então recebe uma coisa que vai, né, encharcada com o amor de todo mundo que tocou naquilo ali, ela recebe essa vibração, chega até ela. Né? Mais o quê? Que encerrou? Quem é que está passando aqui? Tadeu? Vamos então para a nossa leitura. Vai fazer a leitura, Tadeu? A Tati?
Regina quer fazer a leitura? Tá bom. Foi convidada. Convidada. Deixa eu passar para Então vamos lá. Verdade e crença. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 1. E se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus. João 8,46. Jesus lecionou a verdade em todas as situações da peregrinação messiânica. A todos concedeu amor puro, bênçãos de luz e bens para a eternidade. Provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos. Ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar ou ferir. A cada qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida. A ninguém enganou, não sofismou por nenhuma razão. Perdoou sem apresentar condições. Cedeu a benefício de todos. Não temeu, nem vacilou ao indicar a realidade. Tampouco fugiu de demonstrá-la no próprio exemplo. Não aguardou bonificações. Serviu sempre. De ninguém reclamou. Sacrificou a si mesmo. Não permaneceu em posição de neutralidade. Definiu-se. Cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da claridade evangélica, amar e perdoar, construindo o bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã na elucubração da teoria e no esforço da aplicação. Se possuímos a luz da verdade, por que não lhe seguir a rota de luz? Emmanuel, mensagem do livro Espírito da Verdade, de Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira. Vamos fazer então uma pequena prece, eu vou passar a palavra para o Lucas. Pai querido, mais uma vez, estamos aqui reunidos em seu nome, agradecemos muito por esta oportunidade de estarmos aqui, por termos tido a vontade de estar aqui e que nada pôde nos dissuadir do contrário. Obrigado por esta casa que nos acolhe, obrigado por toda a espiritualidade amiga que está sempre conosco. Pedimos, Pai, que fortaleça a todos eles, assim como nossos queridos mentores, para que possamos prosseguir nesta nossa caminhada, onde juntos tudo fica mais fácil. Sabemos, Pai, que cada um tem sua própria cruz, mas fraternalmente, de mãos dadas, sabemos que fica tudo mais fácil. Abençoe, Pai, cada um de nós aqui, abençoe os nossos familiares, abençoe todos os trabalhadores deste Brasil, neste dia em que estamos perto de comemorar o Dia do Trabalho, que todos tenham saúde e paz para prosperar em suas vidas com a sua força de trabalho. E assim, Pai querido, pedimos sua permissão para darmos início a esta parte do nosso trabalho da noite de hoje, dando graças a Deus. Olá, tudo bem? Deixa eu colocar aqui para você. Obrigado. Valeu. Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso querido mestre e amigo Jesus seja a nossa paz hoje e sempre. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Ano passado eu estive aqui, mais ou menos nessa época do ano também, e é uma alegria para mim retornar para falar de Jesus, né? É tão bom a gente parar a nossa correria do dia a dia para falar nele, pensar nele, aprender um pouco mais com ele. E eu gosto especialmente quando o tema da palestra é como o de hoje, quando é uma parábola de Jesus, como a parábola do grão de mostarda. Porque estudar uma parábola nos permite nos aproximarmos dele. Porque a grande verdade é que ao longo do tempo, nas nossas tradições religiosas, nós nos afastamos um pouco de Jesus.
nós perdemos um pouco daquilo que se tinha no cristianismo primitivo. A gente transformou Jesus numa figura, numa imagem, uma imagem estática pendurada na cruz. E quando nós nos remetemos às parábolas, nós um pouco que conseguimos voltar àquele tempo, voltar àquele momento em que Jesus não era uma imagem, não era uma figura. Jesus era um amigo. Jesus era um bom amigo com quem todo mundo queria conversar. Todo mundo queria ouvir o que ele tinha a ensinar. Todo mundo queria sentir aquele amor que ele exalava com tanta facilidade. Todo mundo queria aprender um pouco daquela sabedoria dele que tanto consolo trazia. Esse era Jesus. Jesus não sentava num trono, nem num templo de pedra. Jesus sentava à beira do lago. Jesus sentava em qualquer pedra na beira do caminho e falava a quem o buscava. E todos o buscavam. Pescadores, comerciantes, servidores públicos, todos buscavam ele. Todos queriam ouvir a sua palavra, que era muito simples, para que todos conseguissem compreendê-lo. E essa parábola que nós vamos estudar hoje, ela se insere muito bem nesse contexto. Eu vou ler a parábola, e daí a gente vai comentando ela ponto a ponto, e eu vou contextualizá-la também, para nós conseguirmos tirar o máximo de proveito dela. Porque essa parábola, ela é bem pequenininha, mas, e muitas vezes, a gente acaba até pulando ela. Porque nós, homens e mulheres do século XXI, às vezes temos uma dificuldade de nos conectarmos com algumas passagens que parecem muito singelas ou sem tanto contato com a nossa realidade. Mas é um erro nosso. Às vezes a gente até pula, porque a gente pensa assim, olha, já é difícil aplicar o evangelho que eu sei. Imagina uma passagem que eu não consigo nem entender, eu vou pular e seguir minha vida. Às vezes a gente faz isso. Mas a gente acaba perdendo alguns ensinamentos importantes. Nessa parábola, que está no Evangelho de Mateus, Jesus diz o seguinte: propôs-lhes mais outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recolheu e semeou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas depois de ter crescido, é a maior de todas as plantas, e se faz árvore, de sorte que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Essa é a parábola. Essa parábola que nos conta de uma semente desse tamanhinho, que vira uma grande árvore, e que essa semente é o reino dos céus, ela está junta de várias outras parábolas do Evangelho de Mateus. Isso é muito importante. É um capítulo que chama Parábolas do Reino. E estão em sequência várias parábolas que vocês conhecem. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo. Então, na parábola do semeador, Jesus diz do semeador que saiu a semear e jogou a semente e caiu em solo pedregoso, a semente que caiu em bom solo e que frutificou. Ele fala da semente do joio e do trigo, quando fala que o Senhor lançou uma semente no seu campo, uma semente boa, mas o seu inimigo veio e plantou uma semente ruim. E aí todo mundo ficou para falar, olha, mas agora como é que a gente faz? Vocês querem que eu vá lá e tire a semente ruim? E o Senhor fala, não, vamos deixar que todas cresçam, porque pela planta no final nós vamos conseguir separar o joio do trigo. E também nessa mesma sequência de parábolas nós temos a parábola da pérola, em que Jesus diz que o reino dos céus é como uma pérola, que quando o mercador encontra uma verdadeira pérola, ele paga o maior valor por ela, ele entrega tudo por ela. E a parábola do tesouro escondido, quando Jesus diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido, que aquele que acha o tesouro no seu terreno abandona tudo para comprar todo aquele terreno, para ter todo aquele tesouro só para ele. E também a parábola da rede, quando Jesus fala que o reino dos céus é como uma rede que é lançada no fundo do mar. E essa rede, quando puxada, traz vários tipos de peixes. E também a parábola do fermento, quando ele diz, o reino dos céus é semelhante a um fermento, que é jogado na massa e no final leveda a massa toda. E vocês devem estar pensando, bom, dá para entender algumas questões dessas parábolas. Primeiro, nelas, Jesus está tentando explicar o que é o reino dos céus. Numa é um grão de mostarda.
noutra é uma pérola, noutra um tesouro escondido. E vocês conseguem imaginar Jesus caminhando pela Galileia e contando essas parábolas, a do fermento para uma dona de casa, a da rede para o pescador, a da pérola para o comerciante, a da semente, tanto do joio do trigo quanto a do semeador para um agricultor. Porque esse era Jesus. Ele caminhava e se fazia entender pela realidade daquelas pessoas. E quando nós comparamos essas parábolas, há algo que sai evidente, que é o seguinte: em todas as parábolas, o reino dos céus é algo que está dentro de outra coisa. Vocês pararam para pensar nisso? A pérola está dentro da ostra. A rede é lançada ao mar, de onde vêm os peixes. A semente é lançada na terra. O grão de mostarda é lançado dentro da terra. O tesouro está escondido dentro da terra. É como se Jesus dissesse a todas aquelas pessoas: o reino dos céus está dentro de vocês. O reino dos céus está dentro, está dentro, está dentro. É algo que nós precisamos cultivar. O reino dos céus é algo que nasce e cresce dentro de nós. E é impressionante como a gente esqueceu disso. Porque hoje a gente procura o reino dos céus em todos os lugares. A gente ainda acha que o reino dos céus vai estar dentro de um templo de pedra. Às vezes a gente procura o reino dos céus no outro, na nossa família. A gente procura o reino dos céus no sacerdote. A gente procura o reino dos céus no grande orador espírita, no grande médium espírita, sempre fora de nós. E ao longo dos séculos nós fizemos isso. A gente buscou e construiu o reino dos céus em todos os lugares, menos dentro de nós. E a parábola do grão de mostarda deixa isso muito claro. O grão de mostarda é algo pequenino que é lançado dentro de nós, mas que tem o destino, a certeza de se transformar em algo grandioso. Vejam da parábola, a maior árvore, na qual as aves vão fazer seus ninhos. O grão de mostarda vai virar uma árvore que vai acolher a todos que dela precisam. E o grão de mostarda vai crescer de qualquer jeito, mas ele vai desabrochar mesmo pelo cuidado, pela intencionalidade daquele que o lançou. Isso é tão bonito quando nós pensamos que algo tão diminuto vai certamente virar algo grandioso. Algo que às vezes a gente nem consegue dimensionar o tamanho, mas é essa transformação que o reino dos céus, quando cultivado em nós, faz conosco. Porque nós, no começo, somos realmente pequenos em vários sentidos, mesquinhos na acepção do nosso egoísmo. Mas quando nós buscamos e cultivamos o reino de nós, o reino dos céus em nós, nós crescemos para acolher e abraçar aqueles que caminham conosco. Eu adoro a ideia do grão de mostarda, mas vocês sabem que às vezes ela pode ser um pouco assustadora, porque o grão de mostarda é algo tão pequeno, que a gente pode se sentir assim: nossa, mas esse aqui, eu vou ter que virar algo tão grande, eu vou ter que mudar tanto para poder acolher aqueles que caminham comigo, eu preciso mudar tanto para amar de verdade, para transformar o meu amor posse num amor pleno, num amor que acolha. Há tanto que eu preciso mudar em mim, que talvez às vezes a gente fica até meio desanimado. Assim, nossa, que caminhada, né? Que caminhada, tão fragilzinho. Quais seriam as tormentas que não poderiam destruir o meu grão de mostarda? Quais não são os desafios na vida que às vezes me fazem me perder desse grão que está guardado nesse mundão que eu sou? Mundão de uma pessoa com tantas contradições, com algumas ou muitas sombras e várias dificuldades, para eu me encontrar com esse grão e não perdê-lo.
às vezes a gente pode até se sentir um pouco fraco. Mas quando vocês param para olhar a parábola do grão de mostarda, a gente precisa perceber, isso é algo maravilhoso em Jesus. E é por isso que a gente ama tanto ele. Por isso que a gente quer ter esse amor que ele oferece. Porque ele não nos vê como grãos de mostarda. Ele já nos vê como árvores. Ele não nos vê na nossa sombra que nos limita. Ele nos vê no que nós seremos. Porque isso é muito importante quando Jesus nos apresenta a nossa caminhada evolutiva e a doutrina espírita nos confirma de forma tão clara. Nós seremos perfeitos. Nós seremos perfeitos. Jesus diz, sedes perfeitos. Evoluam para serem perfeitos. Mas essa não é apenas um convite dele a nós. É uma promessa dele, que necessariamente se cumprirá. Nós vamos trilhar milhões de caminhos diferentes. Cada um de nós aqui caminha o seu caminho. Cada um de nós levará o tempo que precisa. Mas lá no final, todos os caminhos nos levam ao mesmo lugar. Todos seremos árvores. E Jesus, que já vive numa outra escala de tempo, já vê em nós árvores. Já não é o grão de mostarda débil, não. É a árvore pronta. Porque quando Jesus olha para Pedro, ele não diz em Pedro, o seu discípulo hesitante, que de fato Pedro se mostrou em alguns momentos. Ele não vê em Pedro o discípulo que o negou. Ele vê em Pedro a rocha. Pedro é a rocha. E é isso que permite a Jesus, na última ceia, consolar os seus discípulos. Porque ele sabia que todos ali, de alguma forma, o abandonariam. Ele sabia que no Calvário ele estaria sozinho. Mas como ele vê neles não grãos de mostarda, mas árvores, ele é capaz de dizer a eles para terem bom ânimo, porque eles também vencerão o mundo. Todos eles. É por isso que Jesus vai até a estrada de Damasco buscar Saulo, o perseguidor dos cristãos. Porque ele não vê em Saulo um homem inflexível, cruel, ambicioso. Ele vê em Saulo, Paulo, o homem que levará a tua palavra por todos os cantos daquele mundo conhecido. Saulo, para Jesus, já é Paulo. E Lucas, para Jesus, no caso Lucas não é esse grão de mostarda. Não, é o homem pronto para servir a ele. Porque Jesus vê em nós as nossas luzes. Ele não vê em nós as nossas brechas para o mal. Ele vê em nós tudo de bom que nós temos. E no fim das contas, não é isso que a gente mais quer. Que nos vejam na nossa melhor imagem. Que nos sintam no que a gente tem de melhor. E às vezes o mundo não faz isso com a gente. Às vezes o mundo vê em nós a sombra, e às vezes nós mesmos vemos em nós só a nossa sombra. Quando a gente erra, a gente tem dificuldade em se levantar, porque a gente fica enxergando o que há de escuro em nós. E nos esquecemos que somos grãos de mostarda em caminho de se tornar árvore. E a gente se condena, estagna e esquece das oportunidades que nós temos de viver. Mas Jesus não. Jesus vê a nossa luz. E é triste isso, porque a gente gosta tanto de ser visto pelo que nós temos de bom, pelo que nós somos de bom, e a gente nem sempre faz isso com o nosso próximo, né? Normalmente a gente enxerga no nosso próximo primeiro os defeitos e depois as qualidades. Nós fazemos isso com a nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho. A gente enxerga primeiro neles o defeito, para depois ver a qualidade. O contrário do que Jesus faz conosco. Agora, quando nós pensamos no grão de mostarda que evolui, há algo nessa parábola também que é muito importante
para nós compreendermos a nossa caminhada e para construirmos o nosso edifício da nossa fé. Porque vocês vão ver depois da nossa conversa que o grão de mostarda é o grão de mostarda dessa parábola. E ele aparece numa outra vez no Novo Testamento, que é o grão de mostarda que exemplifica a fé verdadeira. 2 momentos do grão de mostarda. O grão de mostarda evolução, o grão de mostarda fé. E eles estão conectados. Porque na parábola do grão de mostarda tem um elemento que é crucial para nós entendermos a nossa caminhada. E esse elemento é o tempo. Porque o grão de mostarda não se transforma em árvore por milagre. Na verdade, nada na criação se transforma por milagre. O grão de mostarda precisa de tempo para virar árvore. E, na verdade, todas as parábolas que Jesus nos traz relativas à agricultura, à natureza, são uma forma dele nos conectar com essa noção de tempo. Tudo na natureza precisa de tempo. Lá na minha casa, eu planto, tem uma hortinha, né? E às vezes a gente, no nosso pensamento de hoje, de pessoas urbanas, eu penso assim, bom, quarta-feira eu quero comer alface. Aí eu vou lá pegar alface na horta. Quem disse que a alface já cresceu? Normalmente, quando eu chego lá, a alface não cresceu ainda. Porque a gente quer tudo na hora. A gente está acostumado que tudo germine no nosso tempo. Só que a natureza não funciona assim. E o grão de mostarda, quando Jesus exemplifica o reino dos céus, ele também está a nos dizer que nós precisamos do tempo. Precisamos dar tempo ao tempo para nos transformarmos. Isso tem tantas consequências para as nossas reflexões que eu me lembrei de um texto de Emmanuel que é muito interessante, que chama Prescrições de Paz. E nesse texto, Emmanuel vai propor prescrição como se fosse um tratamento, né? Alguém prescreve um medicamento para alguém ter paz. Mas como é Emmanuel, não é um analgésicozinho qualquer não que vai fazer a dor sumir na hora. É quase uma fisioterapia. Então ele vai propor várias atitudes que nós precisamos ter para com a vida para encontrarmos a paz. E a primeira delas, vejam só qual é. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Esse tratamento tem 2 verbos: corrigir e aceitar. O corrigir, a gente até entende. Nós somos espíritas, sabemos que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para conter as suas más inclinações. Nós estamos aqui nos esforçando para sermos melhores. E não se engane, viu? Isso é um ponto que nos diferencia frontalmente das outras religiões. Porque no Espiritismo, a evolução é pedra de toque. Nós nos transformarmos e nos esforçarmos para nos modificarmos é algo principal, é uma premissa fundamental que mesmo as nossas religiões irmãs cristãs da atualidade não têm tão claramente. O espírita combate o bom combate dentro de si. E ele está aqui para evoluir. E não só aqui, porque ele vai reencarnar. Então ele está aqui e acolá e aqui de novo, sempre buscando se transformar. Então tudo bem, que nós precisamos corrigir as nossas deficiências, ok. E é evidente que quanto mais eu conseguir corrigir em mim o que há de errado, mais paz eu terei. Porque ninguém vive em paz com uma consciência pesada, com uma consciência intranquila. Mas agora vejam, aceitar. E aí eu fiquei um tempão pensando nessa frase. Aceitar as falhas cuja supressão não depende ainda de nós. E eu pensei assim, bom, mas que falhas são essas que não dependem de mim? Porque eu aprendi que Deus não vai consertar as falhas por mim. Outro fundamento da doutrina espírita, o livre-arbítrio.
nós escolhemos livremente o que semearemos. A sementeira é livre, mas a colheita é compulsória. Então eu sei que cabe a mim me modificar. Deus não fará isso por mim, de forma alguma. Aí eu pensei, mas eu também não posso colocar a culpa das minhas falhas no outro. Pelo mesmo raciocínio, eu sei que a lei de cooperação é lei divina, que nós estamos aqui para nos ajudarmos, mas tal qual o Cristo no Calvário, cada um de nós vai carregar a nossa própria cruz. E nós não podemos colocar no outro a responsabilidade por falhas que são nossas. E aí eu pensei, e os nossos amigos espirituais? Também. Não vão consertar em nós as imperfeições. Então eu fiquei pensando, mas que diacho de falha é essa que não depende de mim mudar? E aí eu me lembrei do tempo. O tempo. Porque o que muda algumas coisas em nós é o tempo. Nenhum de nós, em sã consciência, se proporia a acabar com o orgulho hoje dentro de nós e amanhã acordar e se ver humilde definitivamente. Não é assim que funciona a transformação moral. A gente precisa de dias e dias de esforço próprio, de quedas e reerguimentos, de encontros e desencontros, para verdadeiramente fazermos a transformação em nós. Às vezes a gente acha que vai virar anjo da noite para o dia, que vai evoluir e se modificar da noite para o dia, mas não é assim. Não é assim que funciona com o grão de mostarda e não é assim que funciona com as nossas deficiências. Nós precisamos de tempo e esse tempo é o tempo dos encontros e desencontros da nossa vida, porque haverá dias em que nós aprenderemos mais do que em outros dias. Haverá pessoas que entrarão na nossa vida e nos ensinarão a ver os acontecimentos de uma forma diferente. Haverá pessoas que sairão da nossa vida e nos ensinarão a mudar algo dentro de nós. Encontros e desencontros. Vocês entendem a sabedoria de enxergar no tempo o elemento crucial para a nossa transformação? Porque quando a gente não entende o tempo e não dá ao tempo o espaço para modificar o que se passa dentro de nós, nós trilhamos caminhos perigosos. Porque ou nós não damos tempo a nós mesmos, e enxergando as nossas sombras, isso é muito normal. Quando a gente vira espírita, a gente logo fica empolgado, uma doutrina tão consoladora, mas quando a gente chega naquela parte do conhece-te a ti mesmo, quando a gente entra naquela parte da reforma íntima, as coisas ficam mais difíceis. E há quedas que são muito dolorosas na nossa vida, erros que nós cometemos, mas nenhum erro dói mais que o erro que nós cometemos depois que nós nos tornamos espíritas. Às vezes a gente erra, depois de sermos espíritas, a gente fala, meu Deus do céu, como que nem com isso aqui eu consegui? Como é que eu continuo caminhando depois dessa? Como é que eu me levanto com dignidade depois dessa? E quando a gente não entende que o tempo vale para todos nós, a gente acaba por se condenar eternamente. E a gente não consegue se levantar. Porque a gente não se dá uma brecha para respirar, para aceitar a nossa sombra, que no fim das contas é o que nos trouxe até aqui, como diz o espírito Joana de Ângeles, que nós precisamos amar a nossa sombra, porque ela é que nos fez o que somos hoje. E nós temos algo de ruim, mas temos algo de bom também. Foram as vivências que nós experimentamos, os erros que nós cometemos, que nos colocaram aqui. Agora, se eu não me dou tempo, se eu odeio algo que faz parte de mim, como eu vou me perdoar, me aceitar para me modificar? Nós ficamos no ciclo vicioso daquele que erra e para no arrependimento. Quando no livro Céu e Inferno,
no Código Penal da Vida Futura, Kardec nos diz que os 3 passos da nossa redenção são o arrependimento, a expiação e a reparação. E a gente fica só no ciclo do arrependimento. A gente fica se flagelando no mesmo lugar do nosso erro e não caminhamos para frente. E a gente acha que por nos impormos um sofrimento, a gente está se redimindo, mas não, a gente só está parado sofrendo. Porque o arrependimento é o primeiro passo. E depois desse passo, a gente precisa caminhar para reparar e para expiar com coragem. Tudo num processo que leva tempo. Tempo para nós. Agora, tem uma alternativa que às vezes a gente faz também. Porque a gente não reconhece o valor do tempo e aí a gente joga para baixo do tapete as nossas imperfeições. Porque a gente não quer aceitar a nossa sombra. Nós somos incapazes de fazermos um mergulho em nós mesmos. Nós temos tanta ojeriza à nossa sombra e ela se transforma num quarto escuro dentro da nossa vivência que nós temos vergonha e medo de abrir, de modo que a gente joga a sujeira para baixo do tapete. E nós caminhamos como se não houvesse sombra, como se não precisássemos de tempo. E estamos construindo uma bomba relógio dentro de nós. Porque a sombra que não é tratada continua ali, fermentando, esperando o momento de surgir de novo na nossa vida. Então nós damos as costas para as nossas imperfeições, caminhamos como se elas não existissem até a próxima esquina, sermos surpreendidos. Não pelas sombras, mas pelo que nós somos. E tudo bem nós sermos. O problema é nós não aceitarmos o que nós somos para podermos mudar o que nós somos. No tempo. Todos nós precisamos de tempo. Tempo é uma atitude de autoamor e de autocuidado. Não é uma negligência, uma indolência, é a compreensão do que nós somos. Nós somos espíritos imperfeitos dentro da nossa caminhada. E ok, o que nós vamos fazer a partir disso para nos transformarmos? E é interessante que a gente pensa isso, pensa em Jesus, e isso cai no nosso coração como um bálsamo de paz, de nós podermos nos aceitarmos, e era isso que Jesus queria, porque Jesus nos via como árvores, mas para sermos árvores, o nosso grão de mostarda precisa crescer, precisa romper com o que nós somos, e às vezes a gente não dá tempo a nós, mas muito menos damos tempo àqueles que convivem conosco. E aí a gente passa a exigir das pessoas próximas de nós, que não são árvores ainda, que eles sejam. E a gente exige que aquele aspecto daquela pessoa, que ainda é um grãozinho frágil, seja uma árvore robusta para nos servir. E a gente olha para o nosso cônjuge e exige dele exatamente aquilo que ele é incapaz de nos dar. A gente olha para nossa esposa e espera dela justamente aquilo que ela precisa de tempo para mudar. A gente olha para o nosso filho e projetamos nele a árvore que nós queremos que ele seja. E com isso nós asfixiamos os caminhos que aquele próprio grão de mostarda precisa trilhar. E aí às vezes ou a gente quer escolher por ele e não o ensinamos a escolher, ou a gente deixa ele livre, solto por aí, para como um grão de mostarda frágilzinho consiga seguir o caminho sem determinados conhecimentos que são essenciais para aquele espírito. Como se ele fosse uma árvore, que ele não é. E às vezes a gente olha para os nossos pais e a gente exige deles algo que eles já não podem mais mudar. Na caminhada da vida que eles trilharam, com tantas dores, tantos desafios, há coisas que já foi muito difícil para eles modificar. Que eles não vão fazer isso agora. A gente se revolta com eles. A gente se afasta deles, esperando que eles sejam a árvore que eles não podem ser. Embora eles sejam árvore
em outros aspectos que a gente não quer reconhecer também. A árvore que eles foram para nós, que nos nutriu, nos protegeu ao jeito deles, do modo que eles podiam fazer, a gente não reconhece. E a gente espera deles a árvore que eles não podem ser. Será que a gente está dando a chance às pessoas que nós amamos de serem grãos de mostarda? De errarem, de vacilarem, de hesitarem, mas ainda assim receberem o ensejo de se modificarem? Será que nós estamos dando a eles o tempo que nós sabemos que nós mesmos merecemos? As cogitações sobre o tempo se tornam profundas e elas se transformam num exercício de empatia, porque todos nós caminhamos dentro das nossas limitações, dentro dos nossos mundos, das nossas bagagens, que são diferentes, das nossas experiências. E nós passamos, então, a respeitar o tempo do outro. Respeitar o tempo do outro é respeitar o outro. A história do outro, dentro de todas as suas dificuldades e lutas, que às vezes nós teimamos em não reconhecer, em não admitir. E aí, a gente começa a entender por que o grão de mostarda é o elemento exemplificativo da nossa fé. Porque quando nós olhamos para a vida como um grão de mostarda, a gente começa a perceber a vida e o tempo de um jeito diferente. E por isso que eu queria compartilhar já agora, prometo, caminhando para o final da nossa conversa, um texto muito interessante do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, em que ele vai falar sobre a fé do grão de mostarda. E essa passagem, esse texto, ele é baseado na seguinte passagem do Evangelho. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, diz o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu apresentei ele aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curar. E aí Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou sã. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Às vezes a gente olha para essa passagem e fala assim: pô, mas não faz muito sentido um grão de mostarda mover uma montanha, mas é que na verdade o grão de mostarda é capaz de mover tudo. Quando nós encaramos a nossa vida como um grão de mostarda, nós realmente somos capazes de compreender tudo o que acontece na nossa vida. De entender os caminhos que nos levam para perto de uma pessoa, para longe de uma pessoa, os desencontros, as dores, as perdas. E é por isso que o Espírito Hamed, nessa passagem do livro Renovando Atitudes, vai dizer o seguinte: ter fé é escutar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. O grão de mostarda, que vai virar árvore, ele tem essa certeza. Ele sabe que ele vai virar árvore. Então, tudo o que acontece na caminhada dele, faça chuva, faça seca, venha o adubo ou não, ele sabe. O caminho dele tem um porto de destino definido. Ele vai chegar lá. Ele tem fé, capacidade, compreende que não importa o que aconteça, ele vai virar árvore. E tudo o que acontece no seu caminho, ele percebe a intenção
da ação divina. E a média vai continuar. Nada está errado conosco. Nada está errado conosco. Entender a nossa sombra. Pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas. Aquilo que a gente não consegue fazer, por mais que a gente queira, é ainda aquilo que a gente não entendeu, mas que a gente vai entender. É aquilo que a gente não soube compreender, mas a gente vai compreender e vai internalizar. Que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem a nossa existência. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, a arte divina, garante a nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruir à nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo assim, estaremos sempre ganhando. Ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza e nitidez. E na vida, às vezes, é assim, né? Porque a gente acha que está perdendo tudo na vida, nessa vida material. E a gente não consegue entender que, às vezes, perdendo tudo aqui, nós estamos ganhando tudo dentro de nós. Que, às vezes, os catrapos que a gente leva da vida eram necessários para nós nos reconstruirmos por dentro. E quando nós temos a fé de um grão de mostarda, a gente entende que se nós acreditamos num Deus de infinita bondade, nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. E nós espíritas, com muito mais razão, sabemos, porque somos espíritos milenares, já passamos por essa terra várias vezes. E nessas várias vezes, nós aprendemos, nós caímos, nós levantamos, nós acertamos, nós erramos. E trouxemos essa bagagem para o que nós somos agora, transitoriamente, no nosso processo de evolução. No universo, nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece negativo e desastroso em nossa existência, nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. E quando a gente olha para a nossa caminhada aqui na Terra, quantos de nós não refletem e percebem que coisas extraordinárias aconteceram de onde a gente menos esperava? Que pessoas maravilhosas surgiram quando a gente já não esperava mais nada? Que pessoas que a gente amava muito partiram também quando a gente não estava esperando, mas que a vida depois devolveu de uma forma diferente, num gesto de cuidado, de carinho, de amor, que às vezes a gente até na hora nem percebeu, na nossa ânsia de sofrer e de se sentir triste, a gente não percebe a vida nos reerguendo, mas quando a gente para e olha para trás, a gente passa a perceber. E por fim, a criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos da sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesmo. E às vezes a gente acha que o nosso caminho é caos, é desorganização. E o Espírito nos diz o encadear dos atos da vida. A nossa vida é o encadear de atos que nos conduzem a um bem maior. Como diz o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é o determinismo do bem. Às vezes a gente se desespera na nossa encarnação, fica olhando para negócio de política, de guerra, de não sei o quê, e a gente faz o contrário. A gente coloca na nossa cabeça que o mundo vive sob o determinismo do mal. Mas, na verdade, é o contrário. O mundo vive sob o determinismo do bem, que arrasta o mal no tempo. Às vezes, não é o nosso tempo. Talvez não seja no tempo dessa nossa encarnação. Talvez seja no tempo da encarnação dos nossos filhos, dos nossos netos, ou
na nossa próxima encarnação. Mas o tempo, certeiramente, vai nos levar ao bem e à felicidade. Essa é a promessa de Jesus com a parábola do grão de mostarda. E eu faço votos, além de agradecer por vocês terem me ouvido, eu faço votos de que esse grãozinho de mostarda carregue vocês em direção à paz do Cristo, em direção à felicidade com o Cristo, independentemente do que acontece para fora de nós, para que nós consigamos construir dentro de nós o reino de Deus que nós tanto ansiamos. Muito obrigado. Vou pegar aqui isso. Menino bom, hein? Ainda bem que está gravado, né? Porque eu mesmo vou ter que assistir algumas vezes. Já estou vendo uma floresta aqui. Muito bom, obrigado, querido. Então, queridos amigos, agradecendo muito aqui a presença do Lucas, né, que veio aqui trazer essa mensagem tão bonita para a gente, né, tantos ensinamentos. Eu vou convidá-los, então, para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe. Acontece nessa sala aqui ao lado. Quem desejar tomar o passe, é só ficar sentadinho aqui, vamos manter o silêncio, né, a vibração, e serão chamados para a sala do passe ali ao lado. Quem não desejar, não tem nenhum problema, podem, no final da prece, podem se retirar também, tá? Não tem nenhum problema. Tá bom? Você faz a prece para a gente? Deixa eu passar aqui. Querido Deus, só temos a agradecer. Agradecer pela nossa encarnação, agradecer por essas reflexões do dia de hoje e que a gente realmente procure, cada dia, melhorar um pouquinho mais as nossas atitudes e aceitar os nossos defeitos e as nossas falhas. Obrigada a Deus por estar sempre do nosso lado. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Abençoe os nossos amigos que não puderam estar aqui presentes. Continue, Senhor, nos acompanhando na caminhada e abençoando esta casa que nos dá as oportunidades de trabalho, de estudo e de convivência. Obrigada, Senhor, por tudo que temos nesta caminhada. Esteja sempre conosco, que assim seja.